sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do AgroTalks, um evento que debate esta semana a agroindústria 4.0, a digitalização, o futuro do campo, a importância da transformação digital. Eu falo com vocês diretamente da Engineering Brasil, aqui na capital paulista, a empresa de origem italiana que está presente na América do Sul, na América do Norte e também na Europa, com importante atuação no agronegócio. Hoje, o nosso destaque é a agroindústria 4.0 no setor de alimentos, em especial no segmento de lácteos. E para iniciar a nossa programação especial deste dia, eu tenho o prazer de chamar a palestra do Paulo do Carmo Martins, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, que vai falar sobre um tema extremamente relevante. Como a Embrapa enxerga na cadeia do leite a tecnologia, da forma como pode apoiar o desenvolvimento do setor e o atendimento às legislações. Paulo, é com você, uma ótima palestra. Obrigado, Lilian. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a Engineering, e discutindo um assunto que é profundamente relevante para a indústria de alimentos como um todo, e mais especificamente para a cadeia produtiva que mais gera emprego no Brasil, é a mais longa, que tem um faturamento anual de 100 bilhões de reais, que é a cadeia de leite e derivados. E nos anos 80, o governo federal tinha controle de preços e controlava o preço do leite, principalmente porque o impacto do leite no custo de vida era muito alto. E, ao controlar, controlou contra a cadeia e a favor do consumidor. Isso criou uma série de distorções. Naquele momento que várias cadeias produtivas estavam se organizando, porque elas não existiam ainda, nós ficamos para trás. Mas isso não é motivo para chororô, porque a gente está conseguindo ter um avanço muito rápido. Eu quero falar aqui dos desafios, inicialmente, que foi a grande questão colocada aqui para mim, o meu grande desafio, mas eu dividiria em dois tipos de desafios. Eu diria três. O primeiro desafio é o desafio do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem alguns problemas, né? Uma economia que vem crescendo muito pouco nos últimos anos. A gente sabe que é uma economia que também tem tido muita insegurança, instabilidade, mas isso é para todo o negócio, não é só para a questão de alimentos, não é só para a questão do leite. A gente sabe que a gente tem um problema de baixa conectividade no campo, mas isso também é outra questão que a gente não vai resolver aqui nessa discussão. Estou querendo ter uma conversa mais no sentido empresarial, então menos sob a ótica de governo. A gente poderia fazer toda uma pauta nesse sentido, mas não é o caso. Então, o que a gente precisa discutir, na verdade, eu acho que são as características do setor lácteo. E aí tem características que são muito próprias. Primeiro, tem baixa barreira à entrada. Isso é um negócio que complica, porque você organizar tanto a parte da produção quanto da indústria fica difícil, porque tem sempre alguém entrando e com um nível tecnológico que não é o melhor. Então, para você ter um padrão tecnológico é mais complicado, se a gente compara com algodão, compara com milho, compara com soja. Uma outra característica complicada, isso vale também para a indústria. E aí, eu fico imaginando assim, a dificuldade que é para os representantes setoriais vocalizarem as demandas do setor, porque você tem N demandas. Então, esse ponto é algo que a gente precisa considerar. Mas isso está mudando rapidamente, eu falo daqui a pouco. Segunda questão é uma visão de curto prazo que impera no setor. E isso faz com que a gente tenha, por exemplo, efeito chicote na cadeia como um todo. Quando, por exemplo, o produtor está animadaço com os preços, porque está muito bom, o varejo já está tendo problema de vender. Mas aí o produtor está animado, ele faz investimento, ele compra animal caro, e logo depois, meses depois, ele leva um susto. Essa volatilidade que tem no setor é algo muito complicado. É claro que tem setor que tem mais volatilidade, como é o caso, por exemplo, de olerícolas, mas onde um produtor pode quebrar e ficar rico de um ano para o outro. Mas, no nosso caso, a gente precisava ter um pouco mais de estabilidade, e boa parte desse processo é gerado dentro da cadeia. Boa parte é fora da cadeia em função das políticas que a gente falou, como, por exemplo, dólar, que interfere diretamente. Então, se a gente tem baixa barreira à entrada, se a gente tem visão de curto prazo como algo cada vez mais
premente. Então, a gente tem uma característica de oportunismo nas relações entre produtor e indústria e também entre os segmentos. Eu quero dizer o seguinte, entre produtor e produtor e entre empresário do setor industrial e empresário do setor industrial. Aí você começa a ter dificuldade de ter ação pré-competitiva, que é fundamental. Todo setor que se amadurece aposta nas relações pré-competitivas. Ou seja, o que eu posso fazer com o meu concorrente junto para que a gente ganhe junto e expanda o tamanho do nosso setor. Então, acho que falta isso. A gente precisa ultrapassar essa barreira. E aí vem uma consequência natural de tudo isso, que é uma baixa coordenação da cadeia. Então, quando o governo quer conversar, por exemplo, com o setor, tem uma dificuldade tremenda de saber o que efetivamente o setor quer, porque aparecem várias prioridades, inclusive entidades com prioridades diferentes das outras. Eu percebo que a gente tem melhorado muito, estou nesse setor desde 1983, e tem melhorado muito nos últimos tempos, muito. Né? A gente tem tido uma redução da idade média, tanto na parte da indústria quanto na parte da produção. Eu me refiro aos tomadores de decisão. A gente tem tido uma percepção clara de evolução do negócio. Então, cada vez a gente tem menos fígado, menos coração na tomada de decisão e mais cérebro, mais razão, menos emoção e mais razão. É muito importante para a gente ter a condução do leite e derivados como negócio, mas a gente ainda tem muito a superar. E uma delas é que eu, com frequência, ouço as pessoas dizerem que tecnologia não é problema. A gente tem o mérito no Brasil de ter inventado a produção tropical. Nós conseguimos tropicalizar tudo que era temperado, porque a agricultura no mundo é feita no mundo temperado. O único país do mundo que faz agricultura tropical e faz muito bem é o Brasil. Conseguiu tropicalizar a soja, que não é tropical, tropicalizar a uva, que não é tropical. Nós conseguimos tropicalizar até mesmo os animais. E, no caso do leite, a gente tem o girolando, que é fruto da ciência brasileira. E com boa participação da Embrapa, junto com as universidades. Agora, a tecnologia que a gente já gerou não garante o futuro, garante o presente. E aí nós vamos ter que continuar buscando tecnologia, até porque a gente começa a ter outros tipos de transformações lá fora. E é sobre isso que eu queria dizer. O pessoal está dizendo, o novo normal, o mundo mudou. O novo normal só acelerou os processos. Essa condição que nós estamos vivendo hoje, de, em vez de estar num ambiente aberto, fechado, conversando sobre transformação digital, numa cadeia importante como do leite, nós seguramente, no ano passado, estaríamos fazendo num ambiente físico. É claro que mudou, então já existe o novo normal, mas o que antecedeu o novo normal não foi a pandemia. A pandemia deu a velocidade necessária. O que antecedeu a tudo e está destruindo, inclusive empresas, está destruindo o valor, é o novo consumidor. Quem é o novo consumidor? O novo consumidor é você, sou eu, somos nós. Que quando vamos comprar bens, exigimos características nesses bens e serviços. E os nossos consumidores, é claro que também exigem. E o que eles estão exigindo? Uma série de questões. Principalmente os jovens. Eles querem saber, por exemplo, qual que é a pegada de carbono, querem saber como é que a empresa trabalha a questão da rastreabilidade. Tem rastreabilidade do produto? Como é que funciona a questão de proteína alternativa? Isso é muito importante, principalmente para nós do leite, porque tem dois tipos de movimento acontecendo, né? O movimento eu vou chamar de flexitariano, que é aquele indivíduo que durante a semana não quer consumir proteína animal, e no final de semana ele consome, come o queijinho. A Anitta mesmo fez isso. Falou mal de leite, coisa e tal, mas depois confessou que gosta de queijo, né? Tem a turma que não gosta de carne durante a semana, mas no final de semana não abre mão do churrasco. O flexitariano, que está representado principalmente em Florianópolis, é onde a gente tem maior concentração deles, esse novo consumidor ele está buscando proteínas alternativas.
E uma das proteínas que está aparecendo é a proteína vinda de plantas, a proteína vegetal, que o pessoal paga muito caro, porque entende que ali tem saúde. E, embora a gente saiba que tem uma série de problemas, eu não vou entrar aqui em discussão, daria, foi o que a gente discute no debate, mas a questão da proteína alternativa com os leites chamados vegetais, e mais do que isso, o leite sintético, que ainda não tem no Brasil, isso é algo que traz alguma preocupação, e o novo consumidor ele está interessado nessa questão, porque ele acha que a gente tortura a vaca, ele acha que o pum da vaca e o arroto da vaca destrói a camada de ozônio. Então, e ele acha que a planta é algo profundamente saudável. Então, nós temos que trabalhar com essa característica, reconhecer que essa característica está posta. Tem a questão de cadeias curtas, cada vez mais, principalmente agora, cadeias curtas vão ser valorizadas. As grandes empresas no setor de lácteos, inclusive, já estão lançando produtos que vêm de uma propriedade só e em 24 horas estão na gôndola do supermercado. A questão de resíduo e reciclagem. Olha, eu vou fazer um comentário aqui. Eu nunca imaginei que seria verdade, eu venho falando há 2 anos isso, essa afirmação minha. Eu imaginava que gordura ia ser subproduto do leite. E imaginava que bosta de vaca, e é assim mesmo que tem que falar, seria problema ambiental. Pois a gente sabe que tem hoje empresa que entrou no leite por causa do resíduo, por causa do cocô e do xixi da vaca. Existe uma propriedade que faz isso, né? Que entrou nisso, por quê? Porque eles são produtores de beterraba, de alho, de cenoura, então eles entraram no leite por causa do resíduo. E se a gente compara a evolução do preço da gordura no mercado internacional, cada vez a gordura é mais importante. A gordura hoje está naquela condição que o ovo teve há uma década atrás, onde se dizia uma hora que a gordura fazia mal, outra hora fazia bem. O grande segredo da agora para frente vai ser produzir leite com gordura. E cada vez mais as pessoas vão consumir gordura para emagrecer. Uma outra questão fundamental é o comércio justo. Quando as pessoas compram o produto, querem saber se a cadeia como um todo está sendo bem remunerada. Bem-estar animal. Olha, essa questão de bem-estar animal, principalmente pós-pandemia, é fundamental. A questão do desperdício e como que a indústria se relaciona com o produtor e o produtor se relaciona com o trabalhador. Ou seja, tem uma série de características que agora passam a destruir valor se o produto não tem, ou fazer valor. Porque hoje, essa história de agregar valor, essa frase tão usada, ela cada vez perde mais sentido. O que a gente está buscando nos produtos é propósito. O que as marcas estão procurando nos induzir é propósito. Só que não dá para ter conversa fiada, não dá para ter ti. Para você construir propósito, você tem que ter por trás uma organização substancial. É algo absurdamente caro? Não, não. É mudança de maneira de pensar, é mudança de comportamento. As empresas, inclusive, pequenas, têm condição de aderir a essas demandas do novo consumidor. Para isso, não tem outra alternativa. A gente tem que buscar trabalhar com a ideia de food tech. Food tech. Ou seja, não dá mais para ficar falando de commodity. Leite não é commodity. Leite tem que estar inserido na concepção de food tech. E food tech tem toda uma característica muito própria. Quem melhor está entendendo isso no Brasil é o homem mais rico do Brasil, o Jorge Paulo Lemann, né? Dentre outras coisas, dono da Ambev, né? Acionista da Ambev, lojas americanas e tudo mais. Ele declarou em março do ano passado que ele era um dinossauro apavorado, mas é o cara que está lá no Burger King, aqui no Brasil, distribuindo carne vegana, carne de planta. Ele está trabalhando nos Estados Unidos com carne sintética, que é diferente da vegana, também via Burger King. Ele está na parte de leite. Ele lançou uma campanha lá de férias a vacas, que eu acho que muita gente acompanhou, e que os produtores ficaram irritadíssimos. E entrou no mercado de leites de amêndoa, enfim, leite de arroz e tudo mais. E ele está trabalhando com a ideia de food tech, sim, quando ele lança, por exemplo, a franquia de bares
que não está escrito Ambev, aparentemente não vende cerveja Ambev, mas que são cervejas que ele comprou. Ele tinha 70% do mercado, chegou a ter 58%, está recuperando, comprando empresas pequenas. Então, e o que faz esse barzinho? Ele vende cerveja, e se o menino quer lá, o jovem quer consumir um produto, chama Bar do Urso. Depois entra lá na página da Ambev que vocês vão ver. O pessoal pede por smartphone. Então, tem toda uma concepção que está surgindo em torno da comida que passa necessariamente por isso aqui. Ó. O que não tiver isso aqui não está mais no mundo. O mundo real tem que caber dentro disso. Desde 2007, o mundo começou a transformação. Não é a pandemia que está mudando. A pandemia está nos mostrando as transformações que aconteceram. E tem que ter propósito. Empresa pequena ou grande que não tiver propósito, não tem futuro. E para ter propósito, tem que estar no mundo digital necessariamente. Nós da Embrapa, mais especificamente da Embrapa Gado de Leite, o nosso propósito não é mais produzir leite. Não é mais produzir leite de qualidade. Isso já passou, isso já foi o passado. O nosso propósito hoje é produzir leite com vacas e pessoas felizes. Nós queremos isso. Nós queremos mostrar para o consumidor que é possível fazer isso. Para isso, a gente não tem condição mais de fazer sozinho. A Embrapa não dá conta de fazer. As universidades não dão conta de fazer. Então, você tem que criar um ecossistema de inovação e participar dele. Foi o que a gente fez. E está continuando a fazer. Juntamos agrônomos, veterinários, zootecnistas, a turma de engenharia de computação, ciência de computação, matemáticos, pessoal da economia, administração e o pessoal que faz acontecer, os produtores, os transportadores, os processadores, os investidores, enfim, tomadores de decisão. Nós juntamos tudo isso para que a gente tenha condição de encontrar soluções que levem vacas e pessoas à felicidade. O que significa vacas e pessoas felizes? Significa que o leite, que o produto que chega na propriedade tem que ser rastreado. Significa que o produto que sai da propriedade tem que ser rastreado. Mas antes disso, o animal, a gente tem que prever que ele vai ficar doente para que ele tenha que tomar menos remédio, menos antibiótico. A gente tem que saber quando é que o animal vai ovular. Isso tudo já é possível hoje. O leite, quando sai da propriedade, ele tem que ser plenamente rastreado. Quando ele chega na indústria, ele tem que estar totalmente digitalizado. Digitalizado no sentido de eu saber o que está sendo feito com cada litro do leite que chegou de cada produtor, até que o produto chega numa embalagem inteligente lá na gôndola do supermercado. Isso tudo parece ficção científica, mas já é verdade. E se a gente não adere, a gente está fora desse novo mundo. Por isso que a gente fez o Ideas for Milk. Não é da Embrapa, é um movimento que junta as universidades. A gente trabalha com a ideia do Caravana 4.0, do Vacaton, do desafio de startups e a gente premia as empresas que fazem inovação. Caravana 4.0 é ir lá na universidade e falar com o jovem o seguinte: garoto, não tem mais carteira de trabalho, e ele também não quer não, viu? Você vai ter que empreender, sendo empregado ou sendo empreendedor do próprio negócio. Aprenda o que é o leite, aprenda esse segmento super importante que está precisando de alternativas de soluções. Isso aí tem dado um resultado brutal e nos remete a 2 pontos, que é o Vacaton. O que é o Vacaton? A gente traz produtores, traz empresários, traz tomadores de decisão, tanto de empresas de TI, quanto de produção de leite, no caso, processamento, quanto empresas de nutrição animal e saúde animal, para, durante uma semana, eles ficam, na verdade, 2 dias, mas os meninos ficam uma semana entendendo o que é produção na Embrapa, dentro da Embrapa, andando na Embrapa, dormindo na Embrapa, e depois vão conhecer também o laticínio. Eles, em 48 horas, fazem soluções e entregam soluções para todos nós. E uma outra característica que a gente faz é a questão do desafio de startups, que a gente descobre no Brasil soluções e entregamos para a sociedade alternativas. Então, esse tipo de comportamento é construir um novo ambiente de ecossistema. E a gente tem premiado também empresas que estão em consonância com esse novo consumidor que quer cada vez mais soluções digitais, soluções que respeitem o meio ambiente, que respeitem a comunidade, que respeitem o produtor e que, fundamentalmente, para que tudo isso aconteça,
a gente necessariamente não consegue mais fazer só com o coração, só com a emoção, só com a boa vontade. É necessário que a gente faça isso incorporando as características que o mundo moderno coloca. Nós temos que ter o leite 4.0. E quem olha de fora acha que isso é caro e impossível, mas eu conheço e acompanho produtores familiares que hoje já têm robô, produtores familiares que utilizam colares e laticínios pequenos que conseguem fazer toda a lógica de rastreabilidade e saber o produto que está sendo entregue ao consumidor. Quem não fizer isso rápido, com certeza vai ficar para trás. Muito obrigado, eu fico aqui para a gente conversar na parte de debates. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Paulo. Parabéns pela palestra. O nosso assunto agora é Data Driven, otimização do custo logístico com rateio de frete e roteirização. Aplicações leite e biomassa. Assunto para Thiago Mascarenhas, que é Chief of Data and Architecture da Engineering Brasil. Thiago, é com você. Eu agradeço a todos a presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Data Driven e otimização do custo logístico no rateio e na roteirização na indústria agrobusiness 4.0. Bom, o Data Driven é um processo onde as tomadas de decisões elas são baseadas em informações, em dados que são coletados, manipulados, transformados em informações coerentes a um contexto e após isso a sua utilização periódica, elas se transformam em um conhecimento que abrange toda a cadeia produtiva e a partir daí numa cultura de fato que permeia todas as áreas da corporação, todas as áreas do ecossistema, do negócio e aí todas as ações todas as principais tomadas de decisões são efetuadas baseados em informação. E isso não é diferente hoje no mundo agro. Hoje nós conseguimos ter um grande volume de informações coletadas por sensores, informações coletadas por ferramentas de campo, informações do tempo, do clima. Todas essas informações hoje estão disponíveis ao mundo do agro. E a partir daí as decisões a serem tomadas a cada momento da cadeia produtiva, elas podem e devem ser baseadas nesses dados e nessa informação. Bom, o que há diferente, o que mudou, o que a computação em nuvem, o que o machine learning, a inteligência artificial trouxe de evolutivo que a computação tradicional já não tinha. A computação tradicional, basicamente, ela se baseia em princípios de entradas de regras, entrada de dados, e aí nós obtemos respostas para determinados problemas. O machine learning ele tem uma abordagem diferenciada. Em vez de ele se basear apenas em parâmetros, ele se baseia no negócio. Ele coleta informações pré-existentes daquilo que os especialistas produziram como respostas para cada uma das ações que tomaram ao longo do tempo. Ele coleta essas informações, mais os dados históricos, e aí ele produz as regras que vão nos dar as respostas que precisamos. Parece meio técnico, mas basicamente o Machine Learning faz um trabalho que ele elimina em grande parte a essencialidade do especialista caso a caso, produto a produto ou processo a processo. Ele consegue identificar os traços que esse especialista fez ou falou sobre determinado assunto e reproduzir em regras que podem ser aplicados ao negócio de forma contínua. E não é diferente no agro. A gente já tem várias iniciativas acontecendo hoje que se utilizam do aprendizado de máquina, do machine learning, para tomar decisões mais acuradas, decisões mais precisas e incluir nessa fórmula muitas coisas que antes não eram consideradas, como o comportamento do usuário, o comportamento do cliente final, o frete, o transporte, tudo isso passa a fazer
fazer parte de uma grande fórmula matemática que pretende maximizar a produção agrícola. Como funciona e o que a gente vai falar exatamente, especificamente no rateio do frete e na roteirização? Como eu disse, a gente está trazendo coisas novas para dentro da programação tradicional. Nós estamos trazendo para a composição do frete, do rateio do frete em tempo real, o valor do combustível em que ele é negociado, o valor da produção, da safra, do leite, o mínimo e o máximo comercializado. A gente está trazendo o valor de diversas empresas de transporte Brasil afora, coletando essas informações, trazendo para dentro. A gente está trazendo informações sobre o tráfego em real time, como a cidade está se comportando, como o campo está se comportando em relação ao trânsito de veículos e caminhões. A gente consegue trazer informações sobre o tempo, juntar todas essas informações e chegar num consenso mais justo e maximizado para fazer esse rateio, por exemplo, ou para descobrir qual a melhor rota ponto a ponto. E também, em última análise, como responder a mudanças neste processo em real time. Por exemplo, através do DVRP, que são mudanças dinâmicas de rota que acontecem no meio do caminho. Um exemplo, um produtor que vai buscar um boi de corte para o frigorífico, ou vai levar, perdão, ou por acaso um frigorífico que vai buscar uma série de animais numa fazenda, e ao chegar lá, essa fazenda encontra-se fechado, automaticamente o machine learning pode recalcular essas rotas baseado em comportamentos pré-existentes e direcionar esse caminhão para que ele não volte vazio. Esse é o grande poder do machine learning. Através de muito processo de computação, poder computacional, calcular as N possíveis rotas, as N possíveis variáveis que interferem no preço do leite e maximizar essa operação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre esse case específico dessa maximização do rateio, no caso lácteo, no caso do frete, do valor do rateio do frete do leite. O frete em si, ele compõe uma parte muito grande do preço final do leite, e ele não é a operação raiz ou a operação principal da empresa. Ele é uma operação auxiliar de transporte, ainda assim ele pesa grandemente nesse preço final. E aqui a gente tem uma distribuição simples de um grande produtor, como nós temos uma dispersão de pontos, né, grande entre a quantidade de quilômetros percorridas para buscar esse insumo, buscar o leite lá na fazenda, e a quantidade de litros produzidos no eixo Y. E a gente vê que é uma distribuição um pouco uniforme, e que essa distribuição acaba produzindo um preço por litro que não é igualitário. Ele não respeita totalmente as regras do negócio, ele respeita regras matemáticas de parâmetros fixos, como quilômetro por litro, a quantidade de pontos na rota. Ele não tem essa dinâmica fluida de tentar encontrar um melhor caminho para o negócio. O que eu quero dizer com isso? Pense num produtor que tem uma produção muito baixa, que se encontra a muitos milhares de quilômetros do ponto de retirada. Ele em si, apenas olhando friamente para os dados, ele talvez não compensaria para a operação essa busca apenas desse produtor. Porém, desviando a rota em alguns quilômetros de um outro produtor pré-existente, ele pode ser facilmente abarcado dentro dessa operação. E aí, se a gente apenas olhasse para a proporcionalidade matemática, o preço que recairia
sobre esse produtor seria muito alto, porque é o mesmo preço que se cairia sobre o produtor sobre o produtor que produz muito, perdão. E com isso, nós inviabilizaríamos o negócio para esse pequeno produtor. Porém, utilizando uma normalização de dados, buscando clusterizar essas áreas de retirada de leite, a gente conseguiu fazer uma distribuição muito mais justa, que não penaliza pequenos produtores e consegue realmente fazer uma distribuição justa do frete, e para a empresa maximiza os seus lucros e para os produtores maximiza a oportunidade de continuidade do seu negócio. O segundo caso é o caso da biomassa. O caso da biomassa é um caso muito interessante, porque quando a gente fala somente de roteirização, nós estamos sempre pensando em viagens longas, nós estamos pensando sempre em caminhos complexos que precisam ser otimizados, e na verdade a gente tem muitas vezes a necessidade da roteirização interna, principalmente quando nós estamos falando de um negócio como o agronegócio, né? O agronegócio tem extensões enormes, extensões físicas enormes. Então nós temos às vezes fazendas que se conectam a milhares de quilômetros e pertencentes a um mesmo grupo. Nós temos depósitos distintos em diversas áreas, nós temos galpões distintos em diversas áreas, e isso, mesmo que internamente, precisa também ser maximizado, porque o volume no final de operações é enorme e esse volume acaba produzindo muito desperdícios ou ineficiência no processo como um todo, porque ele é gerenciado de uma maneira descentralizada e, quando centralizada, humanamente impossível de dar respostas em real time. Bom, no caso específico da biomassa, os algoritmos de machine learning, eles são uma parte essencial na distribuição, desde a colheita, do baldeio, do estoque em campo, da picagem, do transporte e do direcionamento para o pátio. As necessidades energéticas de cada uma das empresas, das usinas, são automaticamente direcionadas para um sistema central. Todo o processo de colheita é monitorado e todo o estoque que se sobra dessas pilhas de biomassa, eles são também imputados em real time por ferramentas de campo, e nós conseguimos, a partir daí, traçar qual é a necessidade energética e qual é o nosso estoque em campo. Nós não precisamos mais ficar transportando, centralizando em estoques diferentes para depois levar para um outro consumidor dessa biomassa. Não, hoje está tudo interligado e nós conseguimos, através de machine learning, testar as N variáveis possíveis e encontrar o melhor roteamento para a gestão dessa biomassa. Ou seja, nós estamos resolvendo problemas de gestão de transporte e problemas de eficiência energética. Porque no final tudo está conectado ao gasto de energia. O transporte é um consumidor de energia também. Quanto mais nós maximizarmos o transporte, mais nós maximizaremos a eficiência energética também. Esse caso é bem interessante porque é um caso extremamente complexo que envolve diversas fontes de dados que a empresa já vem trabalhando há um bom tempo para chegar nesse nível, ou seja, já houve digamos assim, um foundation de dados, a estrutura de dados iniciais já foi coletada e já se criou mecanismos para que esses dados sejam coletados em real time, e a partir daí todo o processo de data engineering, todo o processo de ciência de dados foi construído por cima dessas informações e estão se criando a cada dia mais funcionalidades ligadas a essa automação, incluindo, por exemplo, a mistura ideal do gasto energético, do fornecimento energético da biomassa e quanto de cada um desses materiais a gente tem que trazer para o pátio de acordo com essa eficiência registrada e mensurada case a case.
E por último, mas não menos importante, porque é um problema extremamente complexo de ser resolvido em pouco tempo. Muitas vezes, quando a gente fala de algoritmos de machine learning, nós estamos falando de um processo de treinamento que pode levar horas, que podem levar dias. Quando nós estamos falando de DVRP, nós estamos falando de problemas de roteirização dinâmicas. E o que quer dizer isso? Que eu tenho um programa já de machine learning que já produziu as regras para a minha roteirização, mas de repente algo aconteceu, ou algo mudou, ou eu tenho um pedido novo que entrou no meu sistema, eu tenho um novo fornecedor que está precisando que eu vá buscar essa mercadoria muito perto de onde eu estou entregando uma mercadoria, por exemplo. São problemas complexos que precisam ser realizados e que precisam dar uma resposta em real time. Para isso, esses programas de machine learning precisam ser retreinados e darem uma resposta automática. Com isso, o desenvolvimento do poder computacional da nuvem hoje nos permite essa façanha. Nós conseguimos hoje receber um novo input do sistema e automaticamente recalcular toda uma rota baseado, por exemplo, no trânsito ou baseado num novo produtor que está necessitando de uma retirada e que está próximo. A gente consegue imputar esses dados reais, retreinar o modelo e automaticamente mostrar uma roteirização nova baseado com essa informação real. Isso gera eficiência no transporte, isso gera uma confiança maior no fornecedor, o produtor se sente realmente com uma experiência de usuário mais azeitada, mais focado nele, e no final das contas a gente maximiza a operação. Aqui a gente tem um exemplo simples de uma rota já calculada por um algoritmo de machine learning, e aí a gente tem um produtor que automaticamente não vai poder estar lá na retirada deste animal, é enviado para o sistema via smartphone, via celular, via notebook, via ferramentas de campo, essa necessidade que ele não poderá receber neste dia. Automaticamente o sistema é retreinado, cria-se rotas novas em tempo real, já considerando o trânsito, já considerando o tempo. Muitas vezes estradas de terra, quando é muito chuvoso, a gente não consegue acessar, já considerando todas essas variáveis. E, de novo, acontece um reprocessamento, esse reprocessamento já avisa um novo produtor que nós estaremos passando lá, se ele está apto a nos receber. Esse novo produtor nos devolve a informação, automaticamente essa rota pré-calculada é enviada para o motorista e o motorista pode seguir com o seu caminho. Gente, o que eu queria dizer a todos vocês é que o agrobusiness é um dos campos mais férteis para a inteligência artificial, para a ciência de dados. Quando a gente está falando de machine learning, nós estamos falando em que a máquina pode, de alguma maneira, substituir os sentidos humanos ou maximizar os sentidos humanos. A gente tem um trabalho enorme pela frente para fazer. A gente pretende que a tecnologia alcance pequenos, médios, grandes produtores, que ela seja uma viabilizadora deste processo de transformação digital dentro do agronegócio. É isso, eu agradeço. Olá, boa noite, você que está conectado aqui conosco. Nós iniciamos a trajetória na cadeia produtiva do leite há cerca de 7 anos, tendo como uma preocupação levar as tecnologias emergentes, o que há de mais moderno no mundo, para promover a transformação digital na cadeia produtiva do leite aqui no Brasil. Inicialmente, nosso foco na indústria, pensando em como apoiar as indústrias do segmento lácteo e também as cooperativas de produtores de leite nos desafios relacionados à relação da indústria com o produtor rural. Pensando nisso, poderíamos explorar aqui um tema até da palestra do colega Thiago Mascarenhas anterior, falando sobre o uso de tecnologias na roteirização,
visando reduzir o custo do frete. Isso é um assunto que interessa bastante, tendo em vista o peso que o custo do frete tem na composição final do preço do litro do leite, que é pago ao produtor no final do mês. Mas nós vamos destacar aqui um outro aspecto, que é a qualidade e rastreabilidade. O nosso colega Anderson Aoka, ele vai mostrar quais são os principais gaps desse setor, quando a gente pensa na logística de coleta de leite, no âmbito da qualidade. Nós temos o caminhão, temos as julietas, em alguns estados é utilizada para facilitar essa logística, e temos os tanques de resfriamento na fazenda. Como gerenciar esses equipamentos com sensoriamento, explorando tecnologias como IoT, melhorando o planejamento, dando mais assertividade nos apontamentos e, sobretudo, a confiabilidade dos dados que são coletados para poder cumprir o que a normativa 76 e 77 da Embrapa exige. Assista a palestra do Anderson, que vai destacar esses aspectos, do ponto de vista de gaps, desafios tecnológicos e os benefícios que essas tecnologias podem trazer no âmbito da qualidade e rastreabilidade. Muito obrigado. Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Anderson Aoka, como foi introduzido aí muito bem pelo James. Nesse momento agora a gente começa a tratar um pouco de como resolver os problemas aí existentes, os gaps de qualidade e rastreabilidade no transporte de alimentos como um todo, né, de forma geral. Do ponto de vista de gaps, o que é que a gente tem hoje de mais importante mapeado no setor, né? A ausência de rastreamento, por exemplo, dos produtos industrializados ou não, ou transportados de forma geral, seja esse transporte de matéria-prima, de produtos que são automaticamente transformados em produto, né? Automaticamente eu digo aqui que a própria matéria-prima por si só vira um produto final. Um exemplo disso é o leite. Então a ausência desse rastreamento no âmbito end-to-end, né? Ou seja, desde a fazenda até o processo executado interiormente na indústria é um gap, né? As condições higiênico-sanitárias que têm que ser monitoradas constantemente e atendidas de forma muito rígida nesses quesitos durante o transporte principalmente. A limitação de conectividade nas áreas de destino, normalmente nas áreas rurais, né? Onde os caminhões se deslocam ou até o destino onde vai ser coletado a matéria-prima ou o produto. E normalmente nesses locais a gente tem um gap de conectividade. A gente vai mostrar aqui algumas possibilidades que podem ser utilizadas para resolver esse gap, né? A ausência de controle, né, daquilo que foi executado com aquilo que foi realizado. O que significa isso, né, pessoal? Na maioria das vezes esse controle já existe, mas ele é feito de forma manual e é descentralizado. Quanto a ser descentralizado, não existe problema nenhum, mas na tomada de decisão, você ter inputs desses controles descentralizados de forma automatizada é algo importante, e esse é um gap interessante que existe, além da automação e digitalização daquelas etapas que são feitas manualmente, certo? O atendimento à norma IN 7677, no âmbito da segurança alimentar, isso é um gap importante quando a gente fala de transporte alimentar, né? Independente da área ou do produto que está sendo transportado, a IN 7677 tem que ser atendida de forma muito rígida. A ausência, né, de gestão automatizada no processo de manutenção. Imagina, né, pessoal, quem aqui não tem algum tipo de transporte, que eu imagino aqui que as pessoas que estão assistindo essa palestra devam ter aí ao longo do país caminhões trafegando, transportando esses insumos, esses produtos, né, essas matérias-primas do ponto de vista alimentar. Imagina um caminhão desse quebrado na estrada. Como você sabe que esse caminhão quebrou, qual o problema que esse caminhão teve, como você direciona um apoio, né, uma ação, alguém de manutenção que está mais próximo ali para poder corrigir o problema de forma assertiva, sem precisar fazer uma viagem, por exemplo, para identificar o problema e posteriormente enviar talvez até outro colaborador com a solução para ser executada, né? A ausência de integração de dados, né, para uma gestão total das operações. O que significa isso?
Quando a gente falou aí de manutenção, como integrar essa cadeia, né? Como é que eu fico sabendo que aquele caminhão que parou em determinado local na estrada por algum problema mecânico ou elétrico ou de outra categoria, como que eu sei o que exatamente aconteceu? Isso passa por uma integração de dados de operações, né? Ou seja, eu preciso saber, no âmbito geral, de tudo que está ocorrendo, todo o transporte que está sendo executado, qual o problema que cada um tem e como que isso está caminhando no âmbito de eficiência operacional. Então, a integração de dados é algo extremamente importante, né? Aqui eu apresento essa figura para vocês, né? Que é algo interessante, é um business case que nós montamos para um de nossos clientes, né? O business case aqui que a gente vai falar um pouquinho, ela está ali demonstrada na cadeia do leite, né? Na cadeia logística do leite, no transporte do leite, desde a fazenda até a indústria, né? Passando lá por dentro da indústria, mas o que a gente quis mostrar aqui é como garantir a qualidade, o atendimento e a solução daqueles gaps desde do ponto de coleta, né? Então, aqui a gente passa por instrumentação de caminhões, né? Dos caminhões, das Julietas que a gente fala, né? Que o bitrem, né, do caminhão de coleta de leite, que é chamado de Romeu. Então, o bitrem acoplado ali a gente chama de Julieta. No âmbito da IN 7677, que a gente tem que controlar a temperatura, né, do leite, a qualidade disso, como que isso impacta dentro do transporte, onde eu devo ir em tempo de roteirização. Nós tivemos aí uma palestra do Thiago Mascarenhas, né, que ele citou muito bem aí a questão da rastreabilidade e tudo mais com relação à qualidade também. Então, assim, qual é o tipo de instrumento que eu posso colocar aqui? Conectividade, eu monitorar todo o produto no âmbito da coleta durante o transporte. Através de integração de dados, eu consigo saber como está o estado desse produto ao longo do processo, né, ao longo da cadeia. Como está se comportando o caminhão quebrou, por exemplo, no âmbito de manutenção, em quanto tempo eu preciso atender esse caminhão para eu não perder a qualidade do produto que ele está transportando, isso é o mais importante, né? Conectividade aqui, né, pessoal, a gente apresentou aqui, no caso do nosso business case aí, nós fizemos uma telemetria com posicionamento via GPS e uma comunicação satelital para a central de dados do cliente. A comunicação satelital, a gente pode imaginar que é algo hoje com um custo elevado, mas esse custo reduziu muito nos últimos anos. Então, está muito fácil, né, muito tranquilo você conseguir encontrar um modelo de negócio de comunicação usando tecnologia satelital que seja adequada ao seu orçamento empresarial, né? Então, o que a gente quer mostrar com isso aqui? A gente já está tratando desde do monitoramento do produto, lá no tanque do produtor, a transferência desse produto para dentro do tanque, na condição aqui que é o leite, o monitoramento desse produto, da qualidade dele, durante todo o transporte, na rota que foi determinada, o monitoramento também das condições do veículo, né? Se esse veículo tiver um problema, como que nós temos que atuar para poder evitar que se perca a carga e efetivamente o produto chegue em tempo hábil lá no destino, né? O envio de todos esses dados para o sistema da empresa, da indústria que está recebendo isso, para que ela possa fazer a continuidade dessa rastreabilidade e o produto final ter exatamente aquele footprint, né? Ter o rastro dele realmente desde a origem até a ingestão disso dentro da empresa, né? Com isso, pessoal, quais são os benefícios que nós podemos ter trabalhando nesse formato, né? O monitoramento aí de escotilhas superiores e válvulas daquela carreta que eu mostrei no desenho. Por quê? Porque, infelizmente, né, hoje a gente ainda tem
alguns casos de fraude do leite ou de roubo dessa carga, né, enquanto o motorista está desatento ou precisa deixar em alguns momentos a Julieta em determinada posição para poder chegar até o produtor, né? Então, o que a gente está fazendo é a inclusão de instrumentação que monitora essas escotilhas e também que impede a abertura de válvulas por meio manual, né? Esse controle é feito totalmente automatizado, via mobile, né? O motorista possui um tablet ou um celular onde ele tem o acesso ao controle dessas válvulas, e isso é monitorado também. Então, o 5G que está chegando aí vai realmente fazer uma revolução no setor, né? Porque nós vamos conseguir fazer esse controle e esse monitoramento de forma muito interessante, com a conectividade quase em tempo real, né? Vamos falar que ali é near real time, né? A inibição de roubos e fraudes está muito ligada ao monitoramento, igual eu falei. A inibição é um dos grandes ganhos, como eu disse anteriormente. A integração dos dados, né, de forma automatizada, igual eu falei, quando a gente pensa num controle descentralizado, o volume de dados que ali é gerado, né, tanto na coleta para que se faça o controle manual, quanto na integração